Fala galera, beleza? Na aula de hoje iremos resolver alguns exercícios sobre o tópico semelhanças atômicas. Lembrando que aqui no canal já existem vídeos sobre todas as semelhanças atômicas, né? Sobre os isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. E se você ainda tem alguma dúvida, espero que com esta aula elas sejam sanadas. E se ainda restar alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que será um prazer se eu puder te ajudar. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Fábio Guedes, eu sou formado e trabalho na área de Química, então se inscreve aí, deixe o seu like, ative o sininho e vamos nessa! Vamos começar com uma revisão rápida sobre cada semelhança atômica. Então, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Esse pezinho aqui pode te ajudar a lembrar. Mesmo número de prótons. Se é o mesmo número de prótons, é o mesmo número atômico também, já que o número atômico é igual ao número de prótons. E diferentes números de massa. Isóbaros, mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Isótonos, o N. O N ajuda a lembrar de nêutron. Então, mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e números de massa. E isoelétron, isoeletrônicos, mesmo número de elétrons, né? Então, isoeletrônicos são átomos e íons que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, dada essa revisão rápida, vamos então para os exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: considere os conjuntos de espécies químicas a seguir. Então, ele dá ali os conjuntos e fala: com relação aos conjuntos acima, é correto afirmar. Primeira afirmativa: o conjunto C contém apenas isótopos do elemento hélio. Então, conjunto C, mesmo número atômico e diferentes números de massa. Então, está correto. Apresentam isótopos. E esta é a definição de isótopos, né? Então, verdadeiro. Os membros de E apresentam o mesmo número de elétrons, sendo, portanto, isótopos. Bom, pessoal, essa afirmativa ela já está errada por si só, né? Porque se eles apresentam o mesmo número de elétrons, eles seriam, portanto, isoeletrônicos. De fato, aqui no conjunto E, o hélio, número atômico 2, então se ele tivesse eletricamente neutro, o número de prótons seria igual ao número de elétrons, então ele teria 2 elétrons. Só que ele é um cátion, ele perdeu um elétron, então ele possui um elétron. O hidrogênio, eletricamente neutro, possui um elétron. Então, cada um deles possui um elétron. Possui o mesmo número de elétrons. Porém, eles não são isótopos, né? São isoeletrônicos. Então, essa alternativa está falsa. O conjunto A contém apenas isótopos do elemento hidrogênio. Conjunto A, mesmo número atômico, diferentes número de massa, né? Mesmo número de prótons, mais número de massa diferente. Então está correto, isótopos do elemento hidrogênio. Os membros de B são isóbaros. B, o que são isóbaros? Átomos que apresentam o mesmo número de massa, 40 e 40, porém diferentes números atômicos, 20 e 18. Então eles são isóbaros, verdadeiro. Os membros de D apresentam o mesmo número de nêutrons. Então D, quantos nêutrons o carbono possui? Lembrando que esse número aqui é o número atômico, que é correspondente ao número de prótons, então o carbono possui 6 prótons, e esse número aqui é o número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Se ele possui 6 prótons, para chegar em 13, 7 nêutrons. O nitrogênio possui 7 prótons, para chegar em 13, 6 nêutrons. Então o carbono possui 7 nêutrons e o nitrogênio possui 6 nêutrons. Então, eles não apresentam o mesmo número de nêutrons. Falso. Então, com relação aos conjuntos acima, é correto afirmar que está escrito em 1, 3 e 4. Exercício 2. Dadas as espécies, classifique os itens em verdadeiros ou falsos. Então, item A. 1 e 4 são isóbaros. Então, 1 e 4. O que são isóbaros? Átomos que apresentam o mesmo número de massa. Então, o cloro 35 e o cálcio 40. Né? Mesmo número de massa, diferentes números atômicos. Então, eles não são isóbaros, porque eles não apresentam o mesmo número de massa.
Falso. 2 e 5 não são isoeletrônicos, AB, né? Então, 2, quantos elétrons ele possui? 19 elétrons, já que o potássio está eletricamente neutro. 5, né? É o cloro. Quantos elétrons? 17 elétrons, porque ele também está eletricamente neutro. Então, eles não são isoeletrônicos, está verdadeiro, né? Eles não possuem o mesmo número de elétrons. 2 e 5 são isótopos? 2, 19 prótons, né? Número atômico 19, e massa 40. 5, 17 prótons, número atômico 17, e massa 37. Então, como eles não apresentam o mesmo número de prótons, eles não são isótopos. Falso. 1 e 3 são isótonos. Então, 1, quantos nêutrons 1 possui? Então, de 17 para 35, 18. Então, 18 nêutrons. O 3, de 32 para 76, 44 nêutrons. Então, eles não apresentam o mesmo número de nêutrons. Falso. 4 e 5 são isótonos? Vamos ver então se o 4 e o 5 possuem o mesmo número de nêutrons. De 20 para 40, 20 nêutrons. No cálcio, né? No cloro, de 17 para 37, 20 nêutrons também. Então, eles são isótonos, apresentam o mesmo número de nêutrons, porém diferentes números atômicos e diferentes números de massa. Então, aí está a verdadeira. Dessa maneira, os itens A, C e D são falsos e os itens B e E são verdadeiros. Vamos para o último exercício. Sejam os elementos A, com número atômico 63 e número de massa 150, B e C, de números atômicos consecutivos e crescentes na ordem dada. Sabendo que A e B são isóbaros e que B e C são isótonos, podemos concluir que o número de massa do elemento C é igual a... Então, aqui temos os 3 elementos que o exercício deu. Ele falou que esses elementos apresentam números atômicos consecutivos e crescentes na ordem dada. Então, se o A possui número atômico 63, o B vai possuir 64, né? Consecutivo e crescente na ordem dada. E o C, 65. Ele fala também que o A e o B são isóbaros. Então, se o A e o B são isóbaros, eles apresentam o mesmo número de massa. Então, a massa do B também vai ser 150. Ó. A e B, mesmo número de massa, diferentes números atômicos. É a definição de isóbaros. O exercício também fala que o B e o C são isótonos. Ou seja, o B e o C apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, vamos lá. Vamos calcular quantos nêutrons o B tem, porque eu consigo calcular aqui. No C, eu não consigo calcular, porque falta o número de massa, que é exatamente o que o exercício quer. Então, quantos nêutrons o B possui? Então, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Portanto, o número de nêutrons, né, isolando, é igual ao número de massa menos o número de prótons. Qual que é a massa do B? 150. Quantos prótons o B possui? 64. Então, 150 menos 64, 86 nêutrons. Como o B e o C, né, B e C, são isótonos, o C também possui 86 nêutrons. Então, o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Quantos prótons o C possui? 65. Quantos nêutrons o C possui? 86 também. Então, o número de massa é igual a 65 mais 86. Portanto, o número de massa do C é 151. 151. O que nos leva à alternativa E. Beleza, pessoal? Aqui estão as referências utilizadas. Se você gostou dessa aula, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima aula.